Boa noite, povo de Deus. A paz seja convosco. Nós somos da Igreja Batista Alfa e Ômega. Sou o pastor Michel Vinagre. Nós estamos hoje, na terceira parte da sequência de palavras sobre o Reino de Deus. Falamos na primeira, todos os vídeos estão disponíveis, tanto na página quanto no YouTube, falamos no primeiro vídeo sobre o Reino de Deus na comida, na bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo, e destrinchamos tudo. Mostramos aqui o reino de Deus, quais seriam as condições de entrada: ser humilde, perseverante, resistir ao sofrimento, ter fé, ter amor. E agora vamos mostrar um pouquinho, que esse reino é um reino de poder, não um reino humano, não um reino com valores, No momento de tanta crise, em que o homem se baseia por bolsa de valores, mercado, quero que você conforte o teu coração. Os céus não estão em crise. Sabe, isso não significa que nós somos melhores do que ninguém. Isso só significa que a última palavra é de Deus para a tua vida. Você, como membro do reino de Deus, membro da Igreja de Cristo, pertencente ao Senhor, filho de Deus, você tem a verdadeira noção que é de Cristo, é de Jesus, é de Deus, que vem a direção para a tua vida. Amém? Então nós vamos estar falando sobre isso, a terceira parte, sobre o reino de Deus vem com poder, ele veio com poder. Queria começar lá em Daniel 2,44, que diz o seguinte: mas nos dias desse rei, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esse reino e serão estabelecidos para sempre. O contexto disso é a imagem da estátua de Daniel, onde ele vê um tronco de ouro, bronze, e assim vai e fala sobre o reino de Deus ali. Se você tiver curiosidade, lê ali Daniel 2, todo o contexto, você vai ver sobre isso. E o reino de Deus, Ao definir o reino de Deus, ele traz algumas peculiaridades. Primeiro, mas no dia desse rei, o Deus do céu, ou seja, será um reino levantado por Deus e não por homens. Segundo, jamais será destruído. Por isso que a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja de Deus. E quem é a igreja de Deus? A Batista, Alfa e Ômega, a Assembleia de Deus? Não, é eu e você. Deus não habita em templos construídos por homem, mas a casa de Deus é você, sou eu. É óbvio que nós temos as organizações para nos organizarmos dentro da nossa sociedade, um CNPJ, responsabilidades civis, mas a igreja, a eclésia de Deus, Cristo não morreu por tempo, Cristo morreu por mim, por você e por todos os pecadores. Esse reino não passará a outro povo, é impossível esse reino ser derrotado, ele trabalhou com os padrões. Hoje a gente não tem muito na geopolítica a questão de tomar um território e ficar para si. A gente tem um exemplo ali de Hong Kong, que se você depois dar uma estudada, você vê que teve ali um conflito dos ingleses com os chineses, mas naquela época reinos se levantavam, reinos se destruíam, reinos eram tomados, em todo o momento a geografia era reorganizada. Esse reino ninguém vai destruir, vai se apossar dele. O reino de Deus, ele é o reino poderoso da terra. Não é o reino do pecado, não é o reino do inferno, não é o reino da miséria. É o reino de Deus que não passará outro. E ele continua: esmiuçará todos os outros e será eterno. Tudo que Deus constrói para os seus é eterno. O reino de Deus é eterno. Por isso que nos últimos minutos do outro vídeo, quando eu toco no tópico de você continuar diante do sofrimento e das lutas, é isso. Porque as lutas são momentâneas, mas a glória desse reino é para sempre, em nome de Jesus. Então vamos dar continuidade um pouco mais sobre esse reino. Atos 2, 3, que foi a primeira manifestação ali visível da igreja, da eclésia. Apesar de alguns teólogos construírem que sempre o povo de Deus, em toda fase da terra, sempre ali foi o reino de Deus, Tem outra linhagem que acredita que o reino de Deus somente
se estabeleceu em Cristo, né? Que antes era um povo de Deus, mas a questão do reino vem em Jesus. Então a gente não está aqui para entrar em celeumas teológicas, estamos aqui para pregar a palavra da salvação para a tua vida. Se você está um degrau a mais, você vai ter a sua linguagem teológica, a sua linha teológica. Nós estamos aqui para pregar Cristo ressuscitado dentre os mortos, na simplicidade que há no Evangelho, sem complicar, sem trazer nenhum tipo de julgo a ninguém. Então, Atos 2 a 4 vai falar assim, Atos 2, versículo 2 ao 4. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Ou seja, algo sobrenatural, né? Quando você vê ali João falar o som de muitas águas, você já ficou embaixo de uma cachoeira. Quem já foi em Foz do Iguaçu diz que é uma coisa linda. Quem já foi em grandes precipitações de água. A gente vai às vezes numa cachoeira mais ou menos, a gente sabe que não dá nem para falar, né? Ali perto, no mar mesmo, uma distância pequena, você grita. Então, ou seja, era o máximo que eles tinham noção para tentar exemplificar a grandeza. Então aqui veio um som, sabe? Um som, mas esse som era sobrenatural. Versículo 3. E viram, ou seja, com os olhos, línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedesse. Então ali era um lugar que tinha muitas pessoas de várias nacionalidades, e hoje seria como um italiano entendeu o húngaro entendeu o alemão, ou seja, você via ali as pessoas que não sabiam falar, tinham noção que não sabia falar aquele idioma e falar. Ou seja, foi uma marca sobrenatural de Deus. Deus, ele nunca foi exibicionista. Jesus teve um ministério extremamente conciso, mas Jesus não fez questão de demonstrar o poder de Deus. Você nunca viu na Bíblia Jesus orar pelo enfermo. Ele curava os enfermos. Levanta, veja, porque é algo imperativo. Nós, como servos do Senhor, somos limitados, oramos, repreendemos. Jesus falava, ordeno que sai, porque era em nome dele. Nós não falamos, sai demônio, sai em nome de Jesus. Então, Deus, ele sempre mostrou o seu poder. Ele nunca foi um Deus que, de alguma forma, usou das suas atribuições para se relacionar com o homem de uma maneira que causasse-nos medo, mas nunca deixou de demonstrar a sua grandeza, o seu poder, a sua glória. A Bíblia diz que ele não dá outra. Então, nesse primeiro momento, né, da igreja nascendo, houve que uma manifestação de poder, como lá em Daniel nós vimos, ou seja, um reino que é sobrenatural. Paulo vai falar que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você não tem noção o que a oração pode fazer, o que o jejum pode fazer, o que o clamor pode fazer, o que um rosto voltado para o chão, né, no sentido metafórico, ou seja, de estar contrito, o coração abatido, arrependido, há poder nas nossas armas espirituais. Há poder. Sabe, o que protege a tua casa não é tua arma, não é teu cachorro, o que protege a tua casa é Deus. Tudo isso pode falhar. E como nós estamos numa visão muito hoje que qualquer coisa Satanás usa para fugir, eu não estou defendendo ou desaprovando o uso de arma legalizada. Eu só estou falando que a nossa confiança tem que ser em Deus. Se fosse assim, policiais não seriam mortos, né? Em assalto, infelizmente são, e muito ainda, né? Uma realidade muito triste num país muito violento. Mas o que eu quero falar é que quem te protege é Deus. Não dormitará o guarda de Israel, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o Deus de poder que te guarda, é Deus que te livra. Os anjos do Senhor estão ao redor, aquele que o teme e os livra do mal. Você é guardado, é protegido pelo poder de Deus. Você sobreviveu 3 meses em casa, vai sobreviver 4, 5, porque Deus te guarda. Você tem 30 anos, 40, 60, vai fazer 80 e viver uma vida toda, porque Deus te guardou. A última palavra vem de Deus, o último fôlego de vida vem de Deus. Esse reino é um reino de poder.
O verdadeiro cristão não tem medo de nada, não significa que ele puxa e briga. Não há obra do mal feita contra o povo de Deus que irá prosperar, porque Deus é poderoso para guardar teus filhos. Receba isso em nome de Jesus. Não vai ser palavras, não vai ser encantamentos, não vai ser, sabe, ninguém inveja que vai te derrubar, porque você está dentro de um reino de poder. Vamos dar continuidade? Paulo vai ser mais enfático ainda sobre esse poder de Deus. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 4:20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ou seja, Cristo ressuscitado não é palavra, ele ressuscitou. Que há poder de Deus sobre a tua vida não é palavra, é algo real. Tudo que eu disse, que você é templo do Espírito Santo, não são palavras, são verdades. O reino de Deus consiste em poder. O reino de Deus é poderoso. Tanto é que em Mateus, se eu não me engano, fala, o reino de Deus é tomado por esforço. Algumas pessoas vão falar por violência, porque é uma batalha espiritual. Isso não significa que você não tem autonomia ou responsabilidade que você quer. Mas o inimigo potencializa aquela coisa ruim que nós temos e muitas das vezes nós cedemos. Muitas das vezes nós fazemos coisas que não temos força para parar. É o poder de Deus que te segura. Às vezes eu fico vendo pessoas que se acham mais santas do que o outro. A Bíblia fala, quem está de pé, cuidado que não caia. Quem te sustenta é o poder de Deus, é o poder do Senhor. Você é sustentado pela glória de Deus, pelo brilho do Espírito Santo de Deus. Nunca falte óleo sobre a tua lâmpada. Sabe, óleo sobre a tua cabeça, azeite sobre a tua lâmpada, nunca falte o Espírito Santo do Senhor sobre a tua vida. Esse reino é poderoso. Às vezes a gente usa uma expressão, né? Não há maldade, né? Mas só Deus agora. Mas só Deus já é tudo. O crente, ele tem Deus, ele tem Jesus, ele tem a expressão dele e os anjos do Senhor ao redor. Começa a dar valor à glória de Deus. Começa a compreender que você não está no reino de fracassado. Isso não significa o triunfalismo barato. No que tange a tua vida, a tua família, a tua essência, ninguém vai tocar. Pode levar carro, teu, empresa tua. Pode até tocar no corpo, mas somente com a permissão de Deus, como foi o caso de Jó. Mas você é guardado, você é protegido por Deus. O teu espírito é imortal. O espírito volta para Deus que o deu. O espírito do homem, ele é imortal, ele não morre. Por isso, vivamos a vida toda, depois que esse corpo carnal falece, diante de Deus e não afastado no lar de fogo e de enxofre, não afastado da glória de Deus, onde a Bíblia vai falar que tem prantos e ranger de dentes. Venha para o reino do Filho do seu amor. Paulo vai falar claramente, sabe? Não tem muito o que interpretar, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Sabe, hoje tem muitas palavras, mas tem poucas atitudes reais. Hoje existem muitas pessoas que prometem, mas poucas pessoas que vivem aquilo que realmente são. O reino de Deus é aquilo que ele é. A sua essência é aquilo que ela é real em nome de Jesus. Dando continuidade, Apocalipse 11:7, olha que coisa interessante. Apocalipse 11:17, desculpa. Dizendo, graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Então você lá vê no Apocalipse, Cristo sendo glorificado, e o que era, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Todo reino tem um povo, todo reino tem um rei, todo reino tem a sua estrutura. Dentro desse reino, nosso rei é Jesus, nada nos faltará. Dentro desse reino tem um povo, dentro desse reino tem que ser mantido a segurança desse povo, e nós somos protegidos pelas hostes celestiais. Todo reino tem a provisão material, um reino justo é aquele que come. Você viu aquele filme épico? Uma nação justa é aquela que come, que tem distribuição de renda. Nós somos sustentados pelo Senhor. O reino de Deus é um reino poderoso. Não fique
olhando o fracasso, não fique olhando o mal, olhe para o que Deus pode fazer para você. Amém, meus irmãos? Olha que coisa interessante, está lá em Lucas 23:42. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino, no teu reino. Os dois ladrões da cruz. E Jesus responde o quê? Em verdade, tudo vos digo que ainda hoje estará comigo no paraíso, ou seja, o reino é dele. Pediu, entrou. Não houve ali, tem que descer, tem que batizar, tem que cortar a saia, tem que tirar a saia, tem que fazer isso. Porque é a praticidade do amor. Ele foi salvo porque ele reconheceu a Cristo como seu Salvador. Ele nasceu de novo ali na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, o reino é de Deus, o reino é de Jesus, o reino é daquele que é, que era, que há de vir. Ele ressuscitou, a cruz está vazia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o Deus pelo qual vale uma vida de abnegação, uma vida de muita luta, mas uma vida de muita vitória, uma vida de muita alegria, de alegria espiritual, de uma paz que excede todo entendimento. A nossa alegria não é carnal, ela não é porque eu conquistei, é muito bom conquistar um carro, um bom jantar, uma boa roupa, as conquistas materiais são bênçãos de Deus, mas a alegria é poder desfrutar daquilo. Quantas pessoas têm tudo isso e não conseguem desfrutar, são doentes, são infelizes, são perturbadas mentalmente. E você tem tudo, glorifica a Deus e agradece ao Senhor. Amém, meus irmãos? João 18:36 diz: Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Esse reino é espiritual. Esse reino é sobrenatural. O reino de Deus, ainda que nós estejamos aqui na terra, é um reino sobrenatural. É um reino no qual nós estamos aqui entrando pela fé. E vai chegar um dia que esse corpo de iniquidade corruptível se transformará num corpo corruptível. E nós compreenderemos a Jesus como ele é, porque hoje vemos em partes, então veremos face a face, que nós estejamos diante de Deus e do seu reino, glorificando para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? E encerro a parte 3 com Apocalipse 17:14, que diz assim: guerrearam contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencera. Guerrearam contra o Cordeiro, guerreiam contra você, guerreiam contra a tua casa, guerreiam contra a tua família, guerreiam contra os seus projetos, mas assim como Cristo venceu, você também vai vencer, porque você foi posto como coluna, você foi posto como esteio, você foi posto como um memorial diante do Senhor, você foi posto como cadeia e não como cabeça e não como cauda. Você irá cantar o hino da vitória, ainda que a situação venha estar cada vez pior, ainda que você não esteja vendo, ainda que você esteja vendo ser mais penúmbria. Já dizia o poeta, o dia ao arraiar, ao amanhecer, fica mais escuro à noite antes do arraiar do dia, porque as trevas, elas tentam resplandecer sobre a luz, mas não conseguirá, porque aonde há a luz, as trevas são dispostas. E nesta noite eu oro a Deus para que as trevas da sua mente, do seu coração, qualquer treva que vem estar te abarrando, que vem estar impedindo que você venha ser realizado, feliz, abençoado, venha ser destruído pelo poder que há no nome de Jesus. E você venha ser uma pessoa feliz, realizada, grata a Deus por ter respirado, grata a Deus pelos seus filhos, grata a Deus pelo seu casamento, grato a Deus até pelo que você não tem, porque enquanto a vida é esperança, e Deus é Deus do impossível. Continuando. Guerreirão contra o Cordeiro vencerá. Por quê? Por que ele vencerá? Simples.
porque Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com Ele, chamados eleitos e fiéis. Receba essa palavra profética. Isto sim é profecia. Você gosta de profecia? Eu estou profetizando sobre a tua vida. Eu vou ler de novo. Guerrearam contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os que estão com Ele, chamados eleitos e fiéis. Você é eleito de Deus. Você é fiel de Deus. E essa fidelidade não transcende porque eu virei puro, algo tão santo. Essa fidelidade é pela justificação do sangue de Jesus. Essa justificação é pela graça de Deus. Eu continuo falho, eu continuo pecador, mas ao ser lavado e remido no sangue de Jesus, ao querer caminhar para melhorar, Deus a cada dia está te justificando. A cada dia o perdão de Deus sobre a tua vida, a cada dia há a manifestação da graça de Deus sobre a tua vida. Seja abençoado, seja salvo, seja vencedor, porque quem está no reino de Deus vencerá com um cordeiro. Pelejarão contra nós e não vencerão, porque Deus é Senhor dos senhores e nós somos seus súditos, e como súditos, uma vez o rei vencendo, nós também venceremos. Receba essa palavra. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Seja manso, seja humilde, seja amoroso, suporte os sofrimentos, as tribulações, nasça de novo e creia no poder de Deus sobre a tua vida, porque o poder de Deus raia sobre a nossa vida e é o poder de Deus que nos sustenta no dia mau, porque o dia mau ele vem sobre nós, o dia mau ele vem sobre cada um de nós, ele vem sobre mim, ele vem sobre você. O dia mau vem sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que meu herdeiro aqui, tudo feito aqui em casa, né? Aí tem essas questões. Manda um beijo. Tchau. Fala assim, a paz do Senhor. É o Pai do Senhor. Então, meus irmãos, recebam esta palavra. Faz barulho não, filho. Recebam esta palavra da parte de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo, que esse poder sobrenatural de Deus esteja sobre a vida deles, e que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. 965461055. Queres uma oração, queres conversar, queres um culto no lar, uma igreja na tua casa. Estamos à disposição para servir. E lembre-se, o reino dos céus é para vencedor e você é vencedor e vencedora em nome de Jesus. Um domingo de paz, uma semana de paz. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e as doces comunhão do Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada até quarta-feira, se o Senhor Cristo nos conceder essa honra.